Nosso tema hoje é lugares. Parece que lugares não combinam com a minha área, que é a área da nutrição. Lugares parecem algo imóvel, algo imutável, fixo, assim como o nosso DNA, nossos genes. Não, senhores, os lugares mudam. Assim como os nossos genes, eles se moldam às pessoas, às coisas, a tudo que a gente entra em contato. Como profissional de saúde, eu sou nutricionista, eu aprendi lá atrás, eu ouvi uma frase que me impactou muito. Genética é destino. Como se nós não pudéssemos mexer em nada. Será? Inconformada do jeito que sou, aquela pessoa chata que vai atrás de informações, eu resolvi ampliar a minha lente e olhar a impermanência do universo. O quanto tudo muda. Sim, tudo muda. Nós, através das nossas atitudes, escolhas, através do que a gente escolhe para comer, para viver, nós impactamos o que somos e tudo que está à nossa volta. Eu aprendi que, através daquilo que a gente faz, a gente vai gerando impacto. Isso se chama epigenética. A epigenética é a capacidade que existe de a gente mudar os próprios genes ao longo da nossa própria vida. A gente achava que era destino, mas não é. E como o assunto aqui hoje é lugares, eu vim trazer para vocês algumas questões relacionadas à saúde, saúde planetária e tudo mais. Será que os lugares não se mudam? Eu escolhi falar do mundo. Esse é o lugar que eu vou falar. Esse mundo que se molda pelas nossas atitudes e escolhas. Esse mundo que está aí e que sempre foi algo que eu amei demais. Essa que está com os papagaios na cabeça é minha mãe. A minha mãe me ensinou muito o amor universal e incondicional pelos animais, pela natureza, pelas árvores, pelo mar, pelas águas. E eu acho que esse grande amor incondicional moldou o meu ser fortemente e, principalmente, a minha visão da própria nutrição. Eu fiz 15 anos fechada dentro de uma sala de um consultório, vivendo ali e fazendo o que eu deveria fazer, que é falar de alimentos, falar de carboidratos, de proteínas, de vitaminas. Só que esse deveria nunca coube em mim. Eu saí pelo mundo, são anos e anos, visitando sistemas de produção de alimentos, visitando agroflorestas, agroecologia, monoculturas, visitando sistemas intensivos de pecuária industrial. E o que eu aprendi nessas visitas, realmente, eu entendo como muito mais importante do que ficar contando calorias. Hoje eu sei que a nutrição é uma ciência planetária. E essa saúde planetária que a gente tanto fala, ela abraça a saúde humana. Não tem como a gente pensar em saúde humana sem pensar em saúde planetária. E não teve também como eu estudar tanto, ter contato com tantas coisas, escutar realmente o meu coração e não ter me tornado vegano. Foram muitos embasamentos. Eu fui buscar, eu fui pesquisar, eu fiz cursos, eu li diversos relatórios, eu estudei demais para entender que eu precisava, obrigatoriamente, moldar as minhas escolhas de vida aos meus valores, ao meu propósito de vida e, principalmente, à minha consciência e a todo esse meu conhecimento. Eu não tinha como conhecer tanto sobre impactos e não mudar o meu jeito de pensar, de ser e de agir. Hoje, gente, a forma com que nós nos alimentamos, esse protagonismo das proteínas animais nos nossos pratos todos os dias, tem causado diversos impactos negativos no nosso planeta. A gente hoje escolhe comer animais e seus derivados praticamente em todas as nossas refeições, menosprezando uma diversidade imensa de vegetais que a natureza nos dá de presente. São grãos, cereais, leguminosas, sementes, castanhas, frutas, verduras, legumes, cogumelos, ervas e especiarias que trazem uma explosão de cores, uma explosão de texturas, de nutrientes e de muitos sabores, que a gente pouco explora. E eu preciso deixar claro para vocês que comer animais e tudo que vem deles não é de forma alguma uma necessidade, e sim uma escolha. Não existe nenhum nutriente sintetizado pelos animais que seja obrigatório que a gente consuma através deles. A gente come animais porque a gente escolhe comer animais, e não porque a gente precisa. E isso muda muito o nosso discurso, principalmente porque essa escolha ela gera muito impacto negativo. A gente sabe hoje que a Terra está pedindo socorro. A gente usa muito mais recursos naturais para a gente viver do que a Terra consegue se regenerar.
E isso tem a ver com as nossas escolhas alimentares. Comer é essencial, ninguém vai viver sem comer. Então tá aí a nossa responsabilidade, que é o quê? Comer com responsabilidade. Ampliar mais uma vez essa lente para uma visão mais sistêmica dos impactos que são gerados por cada escolha que fazemos. Em vez de ter essa visão tão fechada, tão voltada ao nosso prazer, à nossa tradição, ao nosso hábito e ao nosso paladar. Hoje, 80% da floresta amazônica, segundo a FAO, sofre desmatamento por conta da pecuária. As nossas florestas estão virando pasto e um grande deserto verde de soja e milho, assim como o Pantanal, assim como o Cerrado, assim como a Caatinga, assim como os Pampas, assim como a Mata Atlântica. Para alimentar quem? Alimentar bois, vacas que produzem leite, frangos, galinhas que botam ovos, cordeiros, porcos e peixes de criadouro. A gente não pode imaginar o quanto está acontecendo de devastação e desequilíbrio lá fora com base no nosso prato. 2/3 das terras aráveis do nosso planeta são utilizadas para produzir comida para bicho e 70% da água potável do nosso planeta está sendo utilizada pelos sistemas de agropecuária. Hoje nós sabemos, segundo a FAO, que a pecuária em si, ela emite mais gases de efeito estufa do que todos os meios de transporte juntos. E olha que sistema ineficiente que nós estamos criando. Nós cobrimos o planeta com 80% das áreas de plantação do nosso planeta são destinadas à produção de comida para os animais, enquanto eles nos fornecem, através da alimentação, somente 18% de todas as calorias consumidas na humanidade. Será que isso é eficiente? E não vamos falar só sobre isso. Vamos falar sobre o legado de toxicidade que esse sistema tem gerado. Segundo Larissa Mies Bombardi, uma grande pesquisadora brasileira, que publicou o Atlas do Agrotóxico no Brasil em 2017, mais de 70% dos agrotóxicos utilizados no Brasil são utilizados nos sistemas de monocultura que alimentam os animais. Esses agrotóxicos contaminam a nossa água, o nosso ar, o nosso solo, os animais, os nossos alimentos e os nossos corpos. E aí? Não tem como a gente não pensar de uma forma diferente, porque se nós adoecemos o planeta, nós adoeceremos juntos. Quando a gente fala de adoecimento, 75% das mortes no mundo são mortes evitáveis, causadas por doenças chamadas de doenças do estilo de vida. São doenças que, na minha área mais técnica, são chamadas de doenças crônicas não transmissíveis, como doença cardiovascular, como obesidade, como diabetes e alguns tipos de câncer. Hoje a gente sabe que 14 milhões de brasileiros têm algum tipo de doença cardiovascular. 400 mil pessoas morrem por ano em decorrência dessa doença, que isso equivale a 30% das causas de morte. 1.100 pessoas morrem por dia de doenças cardiovasculares no Brasil. São 46 pessoas por minuto e 1,5 pessoas por segundo. E o que isso tem a ver com todo o meu discurso? Doenças cardiovasculares são doenças causadas pelo acúmulo de gorduras saturadas nas nossas artérias, veias e capilares. A principal fonte de gorduras saturadas na nossa alimentação são os animais e seus derivados. Então, silenciosamente, ao protagonizar esses alimentos nos nossos pratos, a gente está todos os dias alimentando a doença. Gente, é mais do que preciso virar essa vela e olhar para os ventos que nos levam à saúde e não à doença. É necessário que a gente faça todas essas mudanças. Mudanças que são geradas até por algo que a gente não vê. Para a gente alimentar esse sistema que nós criamos, nós abatemos 70 bilhões de animais terrestres todos os anos e trilhões de peixes. Não tem como a gente ter esses animais vivendo no planeta, plantar comida para eles e a gente viver num mundo que não tem impactos negativos como os que a gente está vivendo. A crueldade com que a gente trata esses animais também deve ser levada em consideração, tanto quanto a gordura saturada, o colesterol, o desmatamento, tanto quanto o aquecimento global, o uso de agrotóxicos, contaminação das nossas águas. Dessa forma, a gente cria um mundo entrópico, de fonte de energia difusa, energia que se perde. Meio caótico. O bom de tudo isso, gente, é que a gente pode escolher. Todos podemos fazer escolhas. Deixar de ter escolhas inconsequentes e começar a ter consciência. Escolhas conscientes. A gente fala demais sobre escolhas conscientes hoje. Mas a gente sabe que vai precisar mudar hábitos.
porque os hábitos, eles não são eternos. Mas eu sei que a gente tem dificuldade em mudar hábito. A gente enraiza com certos hábitos, não é isso? A gente abraça o hábito e a gente não quer mudar. A gente se acostuma, inclusive, com aquilo que não nos faz bem. Agora eu vou trazer para o meu lado pessoal. Eu achava que eu não conseguiria abrir mão de coisas que eu gosto muito de comer ou até mesmo de fazer. Mas eu vou trazer uma inspiração para vocês. Hoje, eu me sinto uma pessoa leve, trabalho com leveza, porque eu estou alinhada. As minhas atitudes estão alinhadas com os meus valores e com o mundo que eu quero viver, com o mundo que eu quero construir. E isso muda muito a nossa percepção daquilo que era o apego, que a gente tinha hábitos que nos levam às coisas ruins e não às coisas boas. É urgente que nós resgatemos esse pertencimento ao mundo. Não existe indivíduo, existe coletividade. Nós sabemos que todos juntos, de forma sinérgica, podemos moldar esse lugar que é o mundo, começando a fazer parte da mudança para o lado bom, para a solução, e não mais parte do problema. Isso é a escolha individual de cada um que impacta o coletivo. Por quê? Porque cada um de nós somos um. E nós não somos os inteligentes de forma absoluta. Nós fazemos parte de um grande sistema, de um ecossistema inteligente. Essa frase é de Ernest Geek, um suíço, criador, fundador do conceito de agricultura sintrópica, que mimetiza a natureza, que evoluiu em bilhões de anos para trazer todo esse equilíbrio que hoje a gente tem desgastado. E não tem como, gente. Um sistema inteligente, ele nunca vai ser tão ineficiente como esse que a gente está criando. Tão cruel, tão desequilibrado. E um sistema inteligente, amoroso, ele nunca causaria a grande extinção que estamos vivendo dos próprios entes, que somos nós e todos os animais, plantas, que fazem parte desse grande sistema, que é o ecossistema terrestre. Então, gente, repensar nossos hábitos é algo emergencial. É uma questão de sobrevivência, não do planeta, não do mundo, nossa sobrevivência. Hoje, nós sabemos que o que nós comemos molda o mundo. E nós somos o mundo. Não existe um mundo lá e nós aqui. Olha que responsabilidade que nós temos. Ou a gente come direito, ou a gente come o mundo. E eu espero muito, que de uma vez por todas, todos nós aprendamos a comer direito. É isso, gente. Muito obrigada.